Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e a personagem Miss Marvel. Então venha discutir sobre representatividade de TDAH na cultura pop, no MCU, preconceitos e identificação, no nosso episódio especial de Roda de Conversa. Tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um mês, mais um episódio, mas calma, pera lá, esse não é o episódio normal, porque nós estamos na primeira Semana Nacional de Conscientização do TDAH. Yay! Finalmente! A gente tem uma semana! É nossa, a gente ganhou esse direito por lei. Agora, aquele projeto de lei 4.254/2019, ele foi aprovado e assinado, e então ele virou a lei 14.420 de 20 de julho de 2022, ou seja, ele acabou de ser assinado há 2 semanas atrás, mas a gente tem finalmente, toda vez que for o dia 1º de agosto, a gente vai ter uma semana inteira dedicada à conscientização do TDAH. Então, oficialmente a gente tem uma semana nacional, o problema vai ser o dia que esse dia nacional do 1º de agosto cair numa sexta-feira, a gente lembrar, mas tudo bem, o importante é que a gente tem. Esse episódio vai ser muito legal, porque, enfim, é um tema leve, é um tema da cultura pop, é um tema de representatividade, mas para o episódio acontecer e para todos os episódios da tribo acontecer, para a tribo existir, não esquece que ela depende de você. Você pode ser um TDAH Hyper e apoiar a tribo e fazer todo esse projeto acontecer e ajudar a gente a lutar por mais leis também. Então vai lá em apoia.se/tributdh e contribuindo com a tribo você também tem direito a um grupo secreto com mais de 200 pessoas TDAHs para você conversar, votar em pauta, participar de episódios, enfim, tem um monte de coisa e também receber parabéns no mês do seu aniversário. E os aniversariantes desse mês são Alessandro Torres e Ravenata, que fizeram aniversário no dia 3 de agosto, no meio da semana do TDAH. E também na semana do TDAH teve Paty Meirelles, que fez aniversário dia 6 de agosto. E agora também tem Luana dos Anjos, que faz aniversário dia 8 de agosto, Yuri Moraes, que faz aniversário dia 10 de agosto, Thali e Heloísa, que fazem aniversário no dia 11 de agosto, e Júlia Gonçalves, que faz aniversário no dia 13 de agosto. Parabéns, 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 parabéns! Muitas e muitas e muitas felicidades para vocês! Beijos especiais da Tata. Então, vamos lá para o episódio? Para você, talvez, que esteja ouvindo esse episódio, eu não sei se você já sabe quem é Miss Marvel, se não sabe, a série Miss Marvel foi lançada no dia 8 de junho, ela foi lançada no streaming do Disney Plus, mundialmente, ela estreou em um monte de país, é uma série do universo da Marvel, do MCU também, então se você talvez não esteja familiarizado com essa sigla, ela teve uma nota 6.2 no IMDb e no Rotten Tomatoes ela teve 98% de aprovação de crítica e 82% de aprovação de público. Ela é uma série sobre uma menina chamada Kamala Khan, que ela é fã de super-heróis. Assim, pensa que no universo deles, dos super-heróis, no universo da Marvel, os super-heróis são celebridades. Eles são pessoas que existem. Então a Kamala ela é extremamente fã da Capitã Marvel e vai em Comic Con e convenção vestida de Miss Marvel. Ela faz cosplay e foi a primeira série adolescente da Marvel, foi a primeira série com protagonistas da Ásia Meridional da Marvel ou Ásia Ocidental também. É a primeira série da Marvel com protagonismo do Islã e essa menina, essa Kamala, ela ganha superpoderes, enfim, ao longo da série, por causa de uma herança que ela recebe, e também tem algumas coisas de explicação da origem da família dela e tudo. Esse episódio provavelmente vai conter spoilers, então eu já vou deixar aqui um alerta de spoilers. Se você não assistiu a série, vai lá, assiste e depois volta pra não estragar a graça. Existem alguns dados que eu quero passar
para vocês, ouvintes, que são dados que eu achei muito legais. Por exemplo, a Iman Vellani, que é a atriz que faz a Kamala Khan e a Miss Marvel, ela é uma atriz canadense de origem paquistanesa. Ela nasceu em Karachi, no Paquistão. Depois ela mudou para o Canadá com 1 ano de idade. Ela foi criada na fé islâmica. Ela foi já selecionada como para prêmios, e ela foi selecionada entre o mundo inteiro, na verdade entre o Canadá inteiro, com 12 membros do Chief Next Wave Committee do 2019 Toronto International Film Festival, que eles selecionam pessoas ligadas a filmes, entusiastas, pessoas jovens entre 15 e 18 anos, e ela é a primeira pessoa muçulmana, islâmica, a ser uma super-heroína ou ter qualquer título de super-herói na Marvel. Então, poxa, é uma menina que conseguiu isso super cedo, super representatividade. E a série, ela é roteirizada, produzida e criada pela Bisha K. Ali, que ela é roteirista, ela escreveu os episódios não só de Miss Marvel, como de Loki também. Ela é produtora executiva de Miss Marvel e ela é criadora, e teve um tweet da Bisha K. Ali que ela falou assim, teve o Mike Santana, da Legião dos Heróis, ele fez um tweet sobre Miss Marvel ser uma personagem TDAH, e depois o nosso TDAH Hyper, o Lex MF, que é lá também do portal True Joint, ele marcou a Bicha e ela respondeu que ela tem alguns amigos TDAHs marcaram ela na mensagem e mandaram ela para ela também, e ela falou que ela tá respondendo, que ela respondeu esse tweet porque ela não sabe se a Kamala Khan é realmente TDAH canonicamente, ou seja, oficialmente no universo da Marvel ou nos quadrinhos, mas o TDAH é um aspecto que afeta muito a vida dela. E que ela ficou muito feliz que outras pessoas TDAHs possam se ver no show, no programa, porque o TDAH, como ela é uma pessoa TDAH, é uma coisa que afeta a maneira como ela faz tudo na vida dela. E é por isso que a gente vai discutir sobre Miss Marvel na tribo TDAH, porque não tem oficialmente uma nota da Marvel sobre a Kamala ser TDAH. Esse é um tweet sobre a criadora, sobre a roteirista, sobre quem escreveu e pensou todo o show. Ela é a dona, é o bebezinho dela, esse programa. Mas como o nosso TDAH influencia muito na vida dela também, eu achei importante a gente fazer um episódio sobre isso, e eu sei que é tentador a gente falar que a Kamala é TDAH e que a gente ama e que a gente se identifica com ela. Inclusive, eu mesma já fiz isso, mas às vezes ele pode ser problemático, a gente vai discutir isso no episódio. A gente precisa, sim, de representatividade, e é muito tentador a gente pular e falar, nossa, tal personagem é TDAH, e quando não é, quando é só um achismo, porque tem pouquíssimas pessoas que são assumidamente com os autores ou os criadores que falam, não, todas as letras E só aparecem na obra, TDAH escrito na obra mesmo. Então é uma coisa que a gente vai discutir hoje também, quanto essa representatividade é só tipo uma bandeirinha de fisgar TDAH, ou ela pode ser real e tudo. E aqui eu não tô sozinha hoje, eu tô com 2 pessoas, 2 TDAH Hypers. Eu tô aqui com a Val Armanelli e com o Diego Quinto. Falem oi! Olá! 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 Eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, eu só quero que vocês falem os pronomes de vocês, idade, se vocês se sentirem confortáveis, a cidade ou o estado de onde vocês estão e qual tipo de TDAH, se vocês souberem que tipo de TDAH vocês são. Val, vai você primeiro. Olá, Val, bem-vindo oficialmente a uma gravação do episódio da Tribo. Yay! Obrigada! Olá, eu sou a Val Armanelli, eu tenho 26 anos, eu sou do tipo misto, assim como a Tata, acho. Eu acho que eu esqueci qual era a outra pergunta. E parabéns, você é TDAH! Eu acho que era só isso também. Era só isso, né? Então tá bom.
Diego, e você? Olá, seu presente. Eu vou falar de novo a listinha. Pronomes, idade, cidade, estado e o tipo de TDAH. Pronome. Ela, dela. Tá. Isso, obrigada, Val. Meu nome é Diego, eu tenho 37 anos. Mentira, eu tenho 36, vou fazer 37 agora no final do ano. Meu pronome é ele ou dele. Eu moro em São Paulo. E eu sou do tipo desatento. Apesar que eu desconfio que tem um misto, tá? Mas no meu diagnóstico tá como desatento. Gente, eu queria começar o episódio discutindo com vocês sobre isso, de atribuir o TDAH a personagens de cultura pop, assim, sem comprovação dos criadores. Do tipo, uma obra vai lá e tá escrito na obra, sabe? TDAH e coisa assim. Como é que vocês se sentem com isso? Vocês já viram? Porque eu sei que tem alguns personagens que são. Eu tinha até feito uma lista, mas aí eu falei, sabe, eu tirei essa parte da pauta porque eu pensei, não, eu quero fazer um episódio só dedicado a personagens que realmente são e quem não é, e nesse episódio focar em Miss Marvel. Mas como é que vocês se sentem com isso? Do tipo, vocês já viram personagens que são comprovadamente? Ou como é que vocês sentem com representatividade? Vocês acham que a gente deveria ter mais? Ou que já tem, vocês estão felizes? Como é que vocês estão com isso? Eu vou jogar essa, já começar dando a carteirada. Eu sou quadrinista. Então, uma das coisas que, né, quando você termina uma obra, um quadrinho, um livro, uma ilustração, o que quer que seja, e você joga pro mundo, o filho é seu, mas cada um olha para ele do jeito que quiser. Cada pessoa ela vai ser atravessada por isso de uma forma. Publiquei um livro no ano passado e eu deixei o final dele bem aberto e tal, deixei para mais interpretações. Eu tinha uma visão muito específica dele, na qual várias pessoas chegaram, mas muitas pessoas me trouxeram coisas que eu nunca imaginei em volta disso. E isso é sempre muito rico, é sempre muito legal. Mas a gente também tem o ponto, às vezes, da gente atribuir uma representatividade para um personagem que não tá lá, e isso faz também com que a gente esvazie um pouco o discurso. Porque às vezes a gente fica, tipo, por exemplo, teve muita gente falando quando saiu Encanto que o Camilo era um personagem não binário. Quando nada no filme, ninguém nunca deu uma indicação disso. E aí muita gente começou a colocar o Camilo assim, e aí às vezes a gente vai esvaziando um pouco esse discurso e vai deixando de cutucar onde precisa. E cobrando, às vezes quando a gente tem um pouquinho de representatividade de uma coisa, a gente quer que esse produto ele seja a representatividade de tudo. Nesse momento, com a Miss Marvel, a gente tem a representatividade de meninas do público infanto-juvenil, que é uma coisa que não tinha na Marvel antes, que é uma coisa que vem realmente com esses quadrinhos mais novos. Uma coisa muito inovadora nos quadrinhos, que é uma representação de uma pessoa marrom, de uma pessoa paquistanesa e de uma cultura e de uma religião diferente. E isso por si só já é muita coisa. Uhum. E às vezes a gente fica tentando botar nas costas de uma série só, porque a gente ama ela muito, todos os nossos anseios. E também não é justo com a série que ela carregue isso tudo. Concordo que pela roteirista e produtora ser TDAH, eu vejo isso nos episódios, mas eu não vejo isso tanto na personagem. O que eu percebi, assim, que ela é uma menina... Tem todas essas questões que você já demonstrou, né? Que ela é uma pessoa que é do Oriente, que foge totalmente do padrão da Marvel, até do que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Que é muito... Quando aparece alguma pessoa árabe, tem muito um estereótipo de árabe, né? Então, nesse ele foge um pouquinho, né? Chega até a ser um pouco mais engraçado o que ela demonstra durante os episódios. E o que eu achei muito legal é que quando ela tá meio que no hiperfoco dela, a gente consegue acompanhar exatamente mais ou menos o que ela tá olhando pela janela, ou numa parede, ou numa reação dela, sabe? Que às vezes ela tá ali e não tá ali ao mesmo tempo.
Então, eu achei isso muito, muito excelente, assim. Que foi o que me apaixonou muito pela série. Eu senti isso também. E assim, tanto que no fim do primeiro episódio, nossa, eu gritava. Porque eu tava com meu namorado do lado e pra mim o primeiro episódio inteiro foi uma grande homenagem ao TDAH. Foi assim, pegar o cérebro de um TDAH, colocar na mesa e desenhar um monte de coisas em cima dele para e personificar aquilo com uma personagem, pelo menos para mim, sabe? Toda hora que falavam com a Kamala que ela sonhava acordada, e a Kamala também, assim como a Val, ela é desenhista, ela adora, toda hora ela tá desenhando alguma coisa ou imaginando coisas como desenhos de traços que ou ela explica planos com giz na lousa, fazendo ilustrações super bonitinhas. Então, toda hora que estavam falando com ela, apareciam desenhos e aí ela ficava imaginando situações. E aí o relógio começava a rodar e ela não percebia as horas, ou parecia que a pessoa estava falando blá 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 e ela estava com a cabeça em outro lugar. E algumas frases falaram para ela no primeiro episódio, e coisas que eu senti, que eu já ouvi muito, que é uma coisa que nós TDAHs ouvimos bastante, do tipo, eu tô falando com você, você não tá me ouvindo. Os seus professores reclamam que você é uma ótima aluna, mas você não presta atenção no que eles estão falando. Você fica desenhando ao invés de prestar atenção, você fica fazendo outras coisas ao invés de prestar atenção. Eu estou desenhando agora. Provando meu ponto. Que é um jeito do TDAH prestar atenção, a gente sabe disso. O nosso cérebro funciona diferente. Às vezes a gente desenhar, por exemplo, para você, Val, é um jeito que você tá prestando atenção no que eu tô falando, porque a sua mão tá livre para você fazer outra coisa. Eu tô mexendo no meu Poppet, sabe? Mas tem também aquelas partes na série que ela começa a fazer um plano mirabolante, e isso aparece mais de uma coisa, do tipo, eu vou saltar da janela do segundo andar, cair, dar um mortal, cair numa cambalhota, pegar a bicicleta, sair pedalando 15 mil quilômetros por hora e pular em cima de uma ponte, em cima do ônibus, eu vou cair, ainda dar um duplo twist carpado, fazer a Daiane dos Santos e vai dar tudo certo porque eu vou chegar no horário. Isso é muito cabeça de TDAH para achar que as coisas vão funcionar do jeito que a gente quer e chegar no horário. Eu faço isso todo dia. Exatamente, chegar no horário é a utopia do TDAH. Eu faço isso todos os dias. Eu, todo esse planejamento na minha cabeça, e, quando eu vou sair, não dá nada certo. O duplo twist carpado, inclusive, na minha cabeça eu dou 15 por dia. Eu acho que isso fica muito aparente no primeiro episódio, mas isso depois se perde um pouquinho, vocês não acham? Eu acho que ele fica mais como subtexto. No primeiro, acho que até no segundo episódio isso tá muito ali. Mas depois isso se perde um pouco. Eu acho que foi por isso que eu fiquei com a sensação de que a Kamala não era TDAH, e sim que isso se demonstrava na diretora, saca? Faz sentido. Eu fiquei com a impressão que uma coisa, pelo menos uma coisa minha, que quando a gente tá em alguma coisa que estimula demais ou que a situação em volta é muito estressante, eu acho que é o momento que nós TDAH estamos mais presentes. Porque, por exemplo, no meio de uma coisa que tá ameaçando a sua vida, ou no meio de alguma coisa que é estressante aquele momento, ou você presta atenção ou você se ferra, eu acho que são momentos que a gente tá mais ali. Mas é o famoso cérebro liga no tranco. E toda vez que a gente para pensar em outras coisas, porque a volta dos planos mirabolantes dela volta bem no fim da série. Então, pelo menos pra mim, pareceu um pouco isso de quando o TDAH é sonhador e quando o TDAH é presente. E a parte do presente geralmente envolve ai meu Deus, ferrou. Entendi, faz sentido. Diego, como é que você vê isso? Não, eu tenho que confessar uma coisa, né? Eu descobri que eu sou TDAH há mais ou menos 1 ano, né? E antes, desde criança, eu tinha tanto medo de perder as coisas ou de não ter aquela coisa dentro da mochila. Eu carregava tudo dentro da mochila. Então, eu tinha canetinha de todas as cores, lápis de todas as cores,
2 apontadores, tinha tudo reserva. Porque eu tinha muito medo de não ter. Então, hoje eu percebo que esse medo era de esquecer. Então, eu sofri. Então, até hoje, eu ainda possuo um pouco desse hábito de carregar coisas a mais dentro da mochila que eu não preciso, porque eu tenho exatamente medo de não ter aquele negócio no momento, entendeu? Minhas malas de viagem traduzem a sua mochila. Não, minha mochila pra faculdade era exatamente isso, assim, eu lembro que a minha avó uma vez foi tentar, eu tava tomando café, aí eu deixei a mochila no banco, aí eu tava saindo, ela foi tentar pegar a mochila pra me entregar, saca? E aí ela não conseguiu levantar, era isso. Quem que vai com a mochila desse jeito pra faculdade, gente? Só a gente. Porque era isso, assim, era medo de ir pra faculdade e aí faltar alguma coisa. Eu andava com material de todas as matérias na faculdade o tempo todo, na mochila o tempo todo. Eu arrumava antes, eu arrumava um dia antes, à noite, as matérias que eram do dia seguinte. Mas, em compensação, eu não era a pessoa que levava um lápis. Eu tinha, no mínimo, 5. 2 Porque lapiseiras, a gente 3 coisinhas de grafite, 2 ou 3 apontadores, porque eles sumiam às vezes. E todos os meus chaveiros com chave de casa sempre tiveram alguma coisa que eu conseguisse achar rápido, tipo guizo. Todos os meus chaveiros tinham guizo. E antes eles eram, quando eu era pequena, tinham bonequinhos que brilhavam no escuro. Então eu abria a bolsa, tinha um bonequinho brilhando que eu sabia que era a minha chave de casa. Ou eu chacoalhava a bolsa, ela fazia um clim, 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 que era como eu achava a chave de casa. Eu sabia que ela estava na bolsa porque eu chacoalhava a bolsa e ela fazia um barulho. Nossa, desde que eu vim morar sozinha, eu deixo uma chave na casa do meu namorado, a um quarteirão da minha casa, porque eu morro de medo de simplesmente sair e esquecer que eu tenho que levar a chave, porque não tem ninguém pra abrir a porta se eu esquecer. Tem uma pergunta do José Martins, que ele é o nosso TDAH Hyper também, e ele fala assim: vocês acham que não dizer diretamente que a personagem é TDAH afeta o entendimento das pessoas que não sabem sobre o transtorno e minimiza a visibilidade? Como é que vocês dois veem isso? Eu entendo assim, que tem 2 lados aí, né? Não dizer que ela é TDAH deixa ela uma pessoa engraçada, atrapalhada. Uma pessoa comum olhando de fora que não tem TDAH. Que eu entendo assim, que uma pessoa comum olhar vai falar, ela é uma menina desastrada, ela é engraçada, e é isso. Para a gente que sofre todos os dias com transtorno, a gente sabe que é muito mais de ser engraçado ou de ser esquecido ou perdido. Então, tem essa questão. Para quem é uma pessoa neurotípica, né? Que ela vai olhar aquilo como cômico. E tem a questão também que a gente olhando, se ela realmente for uma pessoa com TDAH, ela vai ser uma pessoa que vai representar a gente na mídia, porque não tem muitos personagens, igual você estava dizendo. Eu até fiz uma listinha rápida aqui de alguns, que eu acho que são, que a gente, assim, nunca falaram o que é, mas a gente entende que pode ser. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Salsicha. O Salsicha, eu acho que ele é uma pessoa que tem TDAH, do Scooby-Doo. O Mr. Bean também, que é um personagem cômico. Eu tenho quase certeza que ele é TDAH, apesar das pessoas nunca dizerem isso sobre ele. E tem o Tigrão também do Pooh, que também esse com certeza é TDAH. Onde? O negócio é achar autores que realmente falam isso. Ou que tá escrito na obra, né? Porque eu conheço, assim, comprovadamente, na obra, um caso. Eu não conheço nenhum. Que é o Percy Jackson. Inclusive, o Rick Riordan... Eu achava que ele era só dislexo. Não, ele é TDAH e disléxico. O Rick Riordan, inclusive, escreve no próprio site dele que ele fez os livros pro filho, que estava descobrindo TDAH e dislexia e estava começando a acompanhar e tratar. E aí ele queria que o filho tivesse alguém, um super-herói, para espelhar isso, para perceber que o filho não era diferente de todo mundo, que podiam ter super-heróis como ele. E que tava tudo bem ser assim. E que era uma criança pequena, enfim. E o Rick Riordan escreveu o Percy Jackson com base... O Percy é
TDAH é disléxico e os outros personagens têm traços. Mas comprovadamente tem esse. Tem o Bob, do Fantástico Mundo de Bob, que o Howie Mandel fez. O Bob é um humorista e ele participava dos episódios, ele é o criador da série. Mas o próprio Howie nunca citou o TDAH como ele inspirando tudo, mas ele descobriu o TDAH dele depois. Então ele fez meio que o Bob inspirado um pouco, coisas da vida dele, mas ao mesmo tempo ele não sabia que ele era TDAH. Então ele fica aquela área, zona cinza, que eu acho que é meio que a zona que a Miss Marvel tá. A gente reconhece um TDAH, mas ao mesmo tempo ninguém fala que existe esse TDAH. Pra sua lista, Diego, eu tenho mais uma. Vocês já assistiram Young Sheldon? Ah, sim. Não, na verdade, eu sei que eu sei a série, eu não assisti o Young Sheldon, mas eu sei. Então, a Missy, a irmã gêmea do Sheldon, com certeza. Por que toda série de autista tem algum personagem que ele é muito parece TDAH? Porque a gente vai fazer sempre o contraponto, né? Você vai ter que ter a pessoa que é o estereótipo do organizadinho, do tudo tem que estar certinho dentro da rotina, e tem que ter a pessoa bagunçada. Então, vai ter aquele amigo do Sam no Atypical, a Missy, mas a Missy eu fico brincando, mas é inclusive porque eu lembro que eu comecei a assistir a série na época em que você postou, eu não lembro se teve um episódio. Mas assim, nenhum desses são canônicos, né? Nenhum desses são escritos. Não. Ou os autores chegaram e falaram. Não. Tá, a Missy super podia ser, porque o Sheldon, ele é, de fato, autista, né? Sim, eu acho que as pessoas já falaram. Ele falou abertamente. Não, já sim. Ele é autista, sim. E aí, faria super sentido, inclusive, com aquela pesquisa que foi divulgada há pouco tempo, tá? Acho que foi através de você que eu vi. Que quando um irmão é autista ou TDAH, o outro tem mais chance de ter... Acho que quando um irmão é autista, o outro tem mais chance de ser TDAH. Eu acho que a gente falou isso no episódio do Introvertendo que eu participei, sobre autismo e TDAH. Acho que foi isso. Do podcast Introvertendo. Aí eu fiquei muito com isso na cabeça, de que a Missy com certeza é TDAH. Tem uma pergunta também da Júlia Gonçalves, que ela também é outra TDAH Hyper, e ela fala assim: vocês acham que a personagem ajuda realmente a discutir as dificuldades que a gente tem no TDAH, ou ela fica na representação de estereótipos? E como as atitudes ligadas que a personagem toma são interpretadas pelo público, tanto dentro da série, que realmente... Será que realmente funciona isso como representatividade, ou é só uma discussão secundária? Eu acho que eu vou começar respondendo isso com... Eu já ouvi críticas negativas à série e assim, como eu vejo um padrão em algumas coisas. E assim, até por causa dos perfis da tribo TDAH, eu tenho muito contato e esses assuntos chegam em mim. Então, eu vejo esse padrão que sempre que tem um protagonismo TDAH, as críticas a esse protagonismo sempre são relacionadas a sintomas. E isso é uma coisa que, para mim, incomoda muito. Não só, por exemplo, na série da Miss Marvel, que as pessoas falam, porque ela enrolou um pouco a série, ou porque eu não gostei tinha umas partes que ficavam viajando demais, quanto, por exemplo, quando tem uma pessoa que é num reality show e é um participante de reality show que tem TDAH, e eu tô falando das pessoas que têm comprovadamente, já entram falando disso e não que ficam especulando, e você vê um famoso na televisão, você acha que ele é TDAH, porque toda vez que tem reality show e as pessoas enchem o perfil da tribo TDAH falando que pelo menos 3, 4 ou 5 pessoas dentro do reality são. Então eu tô falando daquelas que a gente sabe que elas falam antes e tem o diagnóstico antes e não acaba aparecendo depois, porque várias delas são especulação, mas sempre as pessoas são criticadas pelo transtorno.
porque é desatento demais, ou a pessoa é muito emotiva, emocionada demais, a pessoa não presta atenção, ou faz as coisas pela metade, ou a pessoa fala demais e não deixa os outros falarem e ela irrita por causa disso, ou ela fica muito viajando. Então, eu vi as críticas à série da Miss Marvel, assim como eu vejo críticas ao protagonismo TDAH de uma forma geral, que TDAH incomoda. Pelo menos é o que eu tiro disso. Parece que ter uma pessoa que tenha elementos TDAH incomoda as outras pessoas por não seguir aquele padrão que as pessoas esperam de você ouve alguma coisa, você vai lá e faz. Não, você ouve uma coisa, você viaja 15 horas na sua cabeça, você vai fazer outra coisa e depois você faz aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei do que eu vi na Kamala, na Miss Marvel, a personagem em si como uma representação do que seria um TDAH, de uma heroína que poderia ser TDAH com planos mirabolantes na cabeça e com... Eu gostei de ter aberto essa discussão para algumas pessoas, mas eu queria que mais pessoas pudessem ter, por exemplo, até retomando a pergunta do José, que pudesse ter sido aberto para isso realmente ser discutido e não discutido só dentro da nossa comunidade. O que vocês acham? Vocês acham que foi uma boa discussão, que foi uma boa representação, ou que foi muito estereotipada? Vocês acham que foi um serviço ou um desserviço? Primeiro que vocês já conseguiram me convencer de que ela é TDAH mesmo. Eu entrei aqui falando, não, gente, eu acho que é só a altura mesmo, a gente, ela acaba passando umas coisas e tal. Não, agora a Kamala é também. Mas eu não sei, tô aqui assim, pra mudar sua opinião. Eu dou super respeito, eu acho legal você ter... Não por isso, mas olha, fico nessa de que na verdade não é a representatividade do TDAH que incomoda, é o transtorno que incomoda. É a gente atrasar, é a gente ser impulsivo, é a gente esquecer, e é a incapacidade das pessoas de entender que isso não tá no nosso controle. E eu tô cada dia mais convencida de que o que incomoda nas pessoas não sou eu, é a incapacidade delas de parar e pensar, que é tipo assim, se eu fosse diabética, ninguém ia virar pra mim e falar, começa a produzir insulina, saca? Ninguém ia falar, eu tô incomodada porque você não pode comer o bolo do meu aniversário. Exatamente. Se eu tivesse pressão alta, ninguém ia falar, nossa, começa a metabolizar... Não, sabe? Tipo, as pessoas não entendem que... Agora a gente já tem, inclusive... eu tava numa mesa com professores... e aí uma professora vira e fala, não, porque TDAH é psicológico, né? Pode ser adquirido. Eu falei, oi? Não, querida. E aí, por que isso? Assim, as pessoas elas não percebem que não é psicológico. É um transtorno neurológico. Ele é físico. A gente já consegue pegar ele por imagem. Então, o que incomoda não é ser uma personagem TDAH protagonista. O que incomoda é o transtorno. O que incomoda são os nossos sintomas. E e o fato de que as pessoas elas não estão dispostas a lidar com isso como um sintoma, porque não é um sintoma que faz a gente desmaiar, não é um sintoma que faz a gente passar mal. É um sintoma que causa um incômodo para ela. E só. E quando a gente passa mal por causa disso, é uma coisa muito mais interna, do tipo uma inquietação que a gente tem, porque a gente fica se culpando de uma coisa que a gente precisa fazer e a gente não consegue começar. É quase uma inabilidade física de começar a fazer uma coisa até o último segundo, porque a gente passa, sei lá, um mês se culpando que precisa fazer e se cobrando que a gente precisa fazer aquilo, para no último dia a gente conseguir fazer pelo desespero que a gente tem de não dar certo e de não entregar. Gente, pra mim a pior dessas, isso sempre vira um desabafo, né? Pra mim a pior dessas é quando alguém fala comigo alguma coisa que bate errado de manhã.
Porque aí eu passo o resto do dia dia Estraga. inteiro naquilo. E aí chega no final do dia, eu vou confrontar a pessoa e a pessoa nem quis dizer o que eu entendi. Eu não lembro se tem uma cena no Miss Marvel assim, mas parece que a impressão que eu tenho é que quando falam alguma coisa é como se abrisse aquela nuvem, sabe, aquela nuvem escura de chuva na sua cabeça e como se começasse a chover em cima de você, Assim. o dia vai ser uma merda. Exatamente. É muito Diego, isso. o que Porque... você acha? Não, é que essas coisas que acontecem de manhã, normalmente, pelo menos no meu caso também, destrói meu dia. E às vezes a pessoa nem quis dizer aquilo, e às vezes eu entendi errado também aquilo. Depende muito também. Às vezes a pessoa me diz uma coisa nada a ver, tá falando brincando, e eu entendi super como pessoal, assim, sabe? Isso acontece muito. Eu tenho que explicar constantemente para as pessoas que eu sou muito literal. Tipo assim, olha, então, toma cuidado quando você vai brincar, porque eu entendo sério. E aí eu passo o dia inteiro me sentindo mal com esse negócio, cara. Diego, você acha que foi uma representação assim estereotipada ou foi uma coisa que você gostou? Você acha que valeu como uma discussão? Eu acho que valeu como uma discussão. Eu não achei ela estereotipada, assim. Não achei. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu acho muito estereotipada. Quando a gente imagina uma mulher negra aqui, ou uma carioca, sempre imagina uma mulher que fala muito alto, uma mulher que normalmente vai ser barraqueira. Então, pra mim, isso é um estereótipo ruim, entendeu? E eu não vejo isso na Miss Marvel. Tipo, eu não vejo essas características que, tipo, desabonem ela, entendeu? É isso que eu imagino, tá? É a minha humilde opinião nesse aspecto. O estereótipo, pelo menos na minha cabeça, o estereótipo ruim de TDAH, pra mim, é o Bart Simpson. É aquele moleque que nunca vai dar nada na vida, nunca vai chegar a lugar nenhum. Ele é o revoltado, ele só azucrina os professores. As pessoas olham para ele justamente como a pessoa que é hiperativa demais, que faz a coisa errada na hora errada, age por impulso nos piores momentos e sempre faz merda. E o pior é que ninguém olha para ele com admiração de puta, eu gosto desse personagem pra caramba porque ele me inspira. Não, é um personagem engraçado que faz merda e as pessoas gostam dele porque ele faz merda, mas é diferente, por exemplo, do jeito que as pessoas olham pra Lisa, pra irmã dele, de nossa, ela vai chegar a ser presidente um dia. As pessoas olham pro Bart como ele nunca vai dar certo, ele vai ser a pessoa fracassada na vida. E ele é uma das pessoas, dos personagens mais associados na cultura pop ao TDAH, e eu acho que é um dos piores clichês que tem, porque a maioria dos clichês de TDAH são meninos brancos. Assim, o Bart é amarelo, mas a representação, como o próprio Calvin, eu gosto muito do Calvin, mas é aquela representação de moleque branco que só apronta. E pra mim, isso que é um clichê estereotipado. E, pelo menos na minha visão, a Kamala vai completamente no oposto. Ela vai no lado contrário disso. Eu posso aproveitar o fato de estarmos entre TDAH para contar uma coisa que isso me lembrou? Bom, eu sou professora de desenho e trabalhei como professora de artes numa escola durante 1 ano e meio, mais ou menos. Acabei de pedir demissão. E aí eu tive um aluno. Que assim, eu tive alguns alunos que eu entrei dentro de sala de aula, a gente é aquela coisa, né? Eu não sou pedagoga, eu não sou psicóloga, eu não sou neurologista, mas a gente que é TDAH, você bate o olho às vezes na criança e fala, parece demais comigo, hein? É aquele TDAH dar, né? Que não existe, não é comprovado, mas às vezes parece que a gente tem. A gente olha pra pessoa e fala, olha só, você parece comigo um pouquinho mais do que eu acho que deveria. E aí, bom, tem esse aluno que eu entrei na sala, 10 minutos de aula, sabe, como diz a Tata, o TDAH dar apitou. E aí era um menino que fazia muita bagunça na aula, assim. Ou ele tava no celular, ou ele tava interrompendo a aula, tentando fazer piada. E é um aluno que
ele é inteligente, mas em questão de maturidade socioemocional, ele tá... cognitivamente, ele parece um pouco atrás dos colegas. E aí, então ele acaba ficando muito no lugar entre o palhaço e a criança ridicularizada na sala. E aí, ao mesmo tempo que ele tenta ser... o fazer com que as palhaço, crianças riam com ele é a piada. ele tenta que as crianças não riam dele. Ele tá nessa linha tênue. Isso. E aí, conselho de classe, todos os professores reclamando muito dele. Eu cheguei a comentar com a coordenadora que ele era TDAH, que eu tinha a suspeita de TDAH com ele. Pedi para que eu conversasse com a mãe, pensando que eu falando, tipo, olha, eu sou, então é por isso que eu tenho essa suspeita e tal, que talvez melhorasse. E a coordenadora me apresentou um quadro de que ele tem problemas maiores para lidar agora do que o TDAH. E os argumentos dela foram realmente muito bons. Mas aí, ok. O que eu fiz? Eu passei a lidar com o meu problema dentro de sala de aula, que era essa criança interrompe a minha aula para fazer gracinha o tempo inteiro. O que eu passei a fazer? Toda vez que ele interrompia a minha aula por alguma coisa que era absurda de aleatória, só para fazer gracinha, eu ignorava completamente e não deixava a turma, porque a turma sempre tenta retaliar também, né? Tipo, pô, para com isso e tal. Uhum. Eu cortava a turma também. Então, não deixava ele falar, não deixava ninguém falar. Beleza, quando ele falava qualquer coisa que fosse minimamente perto do que eu tava falando, eu puxava um gancho dali. Que ele tivesse feito uma piada comigo, que ele tivesse feito uma piada com a cor que eu tava usando, eu puxava dali. Daí, essa criança começou a falar comigo tentando me impressionar. Então agora ele prestava atenção na aula para tentar dar comentários que fossem pertinentes para a aula, porque eu prestava atenção nele. E aí tentei falar isso com os outros professores. Uma outra professora viu ele na minha aula e falou, caraca, parece outra criança quando você tá dentro de sala de aula. E aí, bom, não sei quantos outros professores aplicaram isso na turma, na sala com ele. Mas aí eu estava na mostra de artes e a mãe dele estava lá. E a mãe dele também é professora. E aí uma das professoras comentou comigo que a mãe ficava meio chateada porque ela sabe que o filho dela é o único que não é convidado para as festinhas. É o filho que nenhum dos professores gosta, que ninguém quer dar aula, que ninguém quer... A partir de não ser convidado para as festinhas, me identifico. Vamos lá. E aí eu cheguei perto dela e falei, olha, eu queria te falar isso. Talvez, eu sei que vai ser bem fora de contexto e tal, espero que você entenda que é porque eu sou assim mesmo, mas eu gosto muito do seu filho. Aí ela olhou pra mim com a cara de absoluta surpresa, de tipo, oi? Eu falei, não, eu gosto muito do seu filho. Ela falou, olha, é a primeira vez que alguém fala isso comigo. Porque eu sempre escuto, na verdade, o contrário, que ele é difícil, que é difícil de dar aula pra ele, que ele é complicado. Ele é complicado, mas ele é uma ótima criança, ele é muito carinhoso, ele é muito inteligente. Quando você consegue estimular ele, eu ensinei esse menino a fazer origami. E aí, agora ele faz origami o tempo todo. Sabe, então quando você consegue estimular ele funciona muito bem. O problema não tá no seu filho, o problema tá na estrutura. Aí ela falou que tava começando a procurar ajuda pra ele e tal, eu incentivei, falei, e aí expliquei que eu também era e tal, e aí foi por isso que eu lembrei, assim, desse momento de eu chegar perto dela e falar que eu gostava do filho dela, e ela virar pra mim e falar que ninguém nunca falou isso. E eu fiquei pensando, tipo, quanto que isso é pesado, né, tipo... Ninguém nunca falou, nossa, seu filho é tão legal, sabe? Enfim, lembrei disso pelo seu comentário. Eu queria puxar um gancho de uma coisa que você falou, que você usou uma palavra que eu não sei se você, Val, e você, Diego, já ouviram, mas é uma palavra que eu sempre ouvi muito. E é uma palavra pesada, ela é cheia de significados,
que é a palavra complicado. Eu não sei se vocês já ouviram ao longo da vida de vocês de você é uma pessoa complicada, você é uma criança complicada. E fazendo o link na série, a Kamala, na família dela, ela é meio que vista como uma pessoa complicada, porque, assim, por mais que os pais dela amem ela e a família dela é a família mais fofa do universo, e o irmão dela é super compreensivo, apesar de ser meio Caxias nas regras, no sentido de ele segue muito as regras e tudo, e ela é a pessoa que foge das regras, porque parece que, assim como todos os TDAHs, as regras não necessariamente se aplicam para ela do jeito que se aplicam para os outros. Então, eu acho que isso entra um pouco, pelo menos essa palavra, porque, por exemplo, tem uma cena, acho que é logo no primeiro episódio, que a Kamala e a mãe estão na loja e aí tem outras pessoas conversando sobre uma outra pessoa, uma outra menina que não casou e acabou fazendo um mochilão pela Europa ou qualquer coisa desse jeito, e a Kamala fala, nossa, que animal, e tipo, bom pra ela, sabe? Ela foi curtir a vida, e aí ela é vista como uma pessoa que tem ideias que não se encaixam, porque parece que as outras pessoas têm caixinhas do que como as pessoas deveriam se comportar e o que elas deveriam fazer dentro de, sabe, todas as culturas têm isso dentro da sociedade, dentro da família, e a pessoa TDAH é meio que navega por fora da caixinha. Ela seria, nesse contexto, a pessoa complicada, que, sei lá, na mesquita ela fala coisas que não deveria falar, sabe, ela chama atenção quando ela não deveria chamar, quando ela devia ficar quietinha no canto dela. E eu queria entender como vocês veem isso, não, assim, entre vocês, entre a Kamala, com esse link, assim, vocês... Como é que é essa palavra? Complicado para vocês com relação ao TDAH, e como é que vocês veem isso na série, por exemplo? Eu tô rindo de desespero. Eu vou dar um exemplo, tá? Antes de ter o diagnóstico, eu sou uma pessoa, eu tenho 36 anos, né? E eu já passei por umas 15 empresas. E quando as pessoas da minha família ouviam isso, eu falava assim, nossa, Diego, você é uma pessoa muito complicada, você não para emprego nenhum. Então, o que acontecia normalmente? Ou eu ficava de saco cheio do que eu estava fazendo e tipo, não fazia mais, ou eu achava assim, tipo, eu não preciso estar aqui e vou pedir a conta. Às vezes isso ainda passa na minha cabeça hoje em dia, tá? Mas eu lembro que eu tenho uns boletos para pagar. Mas assim, então eu já ouvi muito isso, sobre você é uma pessoa complicada. E recentemente, até no trabalho mesmo, eu ouvi também uma situação que não falaram que eu era uma pessoa complicada, mas falaram que a situação para mim era complicada ali. Então, isso daí é uma palavra que eu ouço muito hoje em dia ainda. E sobre as regras, que ela foge um pouco das regras, é que a gente, assim, no geral, a gente não consegue se encaixar nas regras porque as regras não foram feitas pra gente. Nossa, então, não. Não foram feitas pra gente. Então a gente tá correndo, por exemplo, uma maratona, só que a gente tá com os pezinhos ali na perna. Então a gente nunca vai conseguir correr tão rápido quanto as outras pessoas. Então, é exatamente isso que demonstra tudo que ela passa ali, né? Por isso que ela não consegue prestar atenção na aula. Até uma história minha de criança, quando eu estava na parte da alfabetização, às vezes eu fazia o exercício rápido e eu virava para trás e ficava conversando com um coleguinha de trás ou do lado. E a minha mãe foi chamada muitas vezes na escola por causa disso, porque eu atrapalhava os outros alunos que eu queria ficar conversando. Então, eu entendo totalmente o que é isso de, tipo, das regras não servirem. Pra mim, as regras nunca serviram. Val, e você? Então, você falou que você tava rindo de desespero. Gente, ensinar para casa pra mim era o terror de qualquer adulto da minha família. Se eu queria castigar um adulto da minha família, era pedir pra me ensinar para casa. Eu virei sinônimo do que as crianças não deveriam ser. Tipo assim, ai, nossa, você tá tão chato hoje, tá que nem a Vitória. Nossa, você tá tão bagunceiro hoje, seu quarto tá parecendo o quarto da Vitória.
sabe? É isso, gente. Eu fui essa Seria um mau criança. exemplo. Eu era super um mau exemplo. E isso foi muito bizarro crescer desse jeito, pra ser bem honesta, assim. E, inclusive, chegar na adolescência, eu fiquei com estigma de revoltada, porque eu usava preto e tal. Mas eu era a que menos brigava com a minha avó. Eu fui criada pela minha avó. Eu era a que menos brigava com a minha avó, a que mais obedecia. Mas eu era esquisita, né? Porque eu tinha gostos diferentes, meu quarto sempre foi bagunçado. E isso é uma coisa que me deixa muito brava até hoje, assim, as pessoas não percebem. Eu não sei se com vocês é assim. Eu percebo que isso é uma coisa pra mim que vem do TDAH, mas que se uma coisa ela só me incomoda, eu não tomo uma atitude sobre ela. Se ela vai incomodar uma terceira pessoa, eu tomo uma atitude. Então, se o meu quarto está bagunçado, isso é um problema meu. Se você tem um problema com isso, não entra no meu quarto. Agora, se eu não vou deixar a sala bagunçada, porque a sala é um lugar onde a gente convive. E aí isso eu tomo uma atitude sobre. Eu posso até demorar, mas eu vou tomar uma atitude sobre. Em algum momento. E isso me deixava muito brava, porque eu ficava muito com o estigma de ser desorganizada, de ser porca e tal, porque as minhas coisas ficavam bagunçadas, mas eu ajudava a arrumar o espaço comum. E aí meu primo mantinha o quarto dele limpo, mas ele não ajudava no espaço comum. Mas ele era o organizado, saca? Bruno, se você estiver ouvindo isso, como sempre, você sabe que isso é uma crítica à estrutura da família e não a você. Te amo. Tiveram momentos na série que foram marcantes pra vocês? Coisas que vocês, não, talvez não só pelo TDAH, mas pela série em si, coisas que chamaram muito a atenção, talvez, sei lá, a Val, por exemplo, que você ilustra e tem muita parte a parte gráfica da série, eu achei Ai, incrível. eu amei isso, eu amei tanto. Diego, você tem mais contato com a cultura do Islã do que eu, então talvez alguma coisa cultural tiver, ou assim, só momentos aleatórios, tiveram coisas que marcaram pra vocês, relacionados ou não com TDAH. Val, você tava falando que você gostou da parte gráfica. Ai, nossa, assim, pra mim, inclusive, eu amo muito o primeiro episódio, porque ele é o que mais tem, né? Ele é o que mais tem desenho. Eu amo a abertura. Nossa, assim, essa parte gráfica da série, ela foi tão bem trabalhada, ficou tão legal e tão bem encaixado na série que fica divertido, assim. Me lembrou, inclusive, aquele desenho do Homem-Aranha, do Spider-Verse. Ele é tão fofo. Não é? Me lembrou muito aquilo, eu fiquei muito feliz. Meu namorado, que é o editor da Tribo TDAH, ele pegou todas as capas da abertura de Miss Marvel e ele comparou com as capas das fases de Malhação. E é muito igual. Que legal! É na mesma Nossa. vibe de Malhação, de várias fases de Malhação. Bom, esqueci o que eu ia falar. Bom, lembrei. Sobre a religião, o que eu posso dizer, tá? A minha mãe e meu padrasto entraram na religião islâmica por volta de 96, mais ou menos. Eu tinha uns 11 anos nessa época, 10 para 11 anos. Então, muitas coisas que demonstram ali sobre a mesquita, sobre quando eles vão fazer oração, principalmente uma parte, não sei se vocês vão se lembrar, que elas chegam atrasada, ela e a Nakia chegam atrasada na mesquita. É que super surpresa uma pessoa TDAH chegando atrasada até num culto religioso, mas né? Que elas correm pro banheiro para se lavar. Uhum. Então, aquilo é realmente vou usar como costume, tá? Mas todas as orações tem que se lavar. Então, tem certas partes do corpo que você se lava antes de fazer a oração. E todas as orações têm uns horários específicos. Tem, tipo assim, 5h17, 6h25, porque eles seguem o calendário lunar. Então, quando eles mostraram aquela parte ali da mesquita, tipo, realmente aquilo é a realidade. E me fez um pouquinho de saudade sobre o passado, sabe? Porque é exatamente assim. Eu sempre chegava atrasado quando tinha a parte da oração.
Uma coisa, assim, pelo menos pra mim, tiveram 2 momentos que... assim, eu sou apaixonada pelo primeiro episódio, mas tiveram outros 2 momentos na série que me tocaram bastante. Um deles é quando ela chega pra melhor amiga dela, que ela tem ela tem alguns diálogos com a melhor amiga dela, e a amiga fala, mas você não me contou? Por que você não me contou que você era a pessoa super-heroína misteriosa que estava aparecendo e tudo? E ela fala, e a Kamala chega e fala, porque eu não queria te decepcionar, porque você já estava falando tão mal dessa heroína que eu não queria que você me olhasse diferente. Gente, eu tô quase chorando falando isso. E, cara, isso é muito, tipo... Sabe? Às vezes a pessoa pode ser a sua melhor amiga, mas parece, pelo menos eu sinto que, mesmo as pessoas que são minhas melhores amigas, parece que eu tô constantemente tentando que elas não se decepcionem comigo. Porque eu tô chorando, gente, desculpa. Porque, sei lá, eu tenho medo de perder, porque eu tenho tão poucos amigos na minha vida que parece que eu tô sempre tentando que as pessoas que me amam na minha volta não vão se decepcionar comigo. E aquele momento me marcou tanto. E a cena final, quando a comunidade pega e fica em volta dela e abraça ela e defende ela. Cara, é o que eu sinto com a nossa comunidade TDAH, sabe? Aquilo pra mim é a representação da comunidade TDAH que a gente tem, pelo menos na internet, que quando você, TDAH, encontra um outro TDAH à sua volta, parece que as pessoas te protegem. Tem alguém que vira um escudo para você e você também vira um escudo para uma outra pessoa e tem uma comunidade inteira te acolhendo. Foram 2 momentos que me marcaram muito, porque para mim, eles foram muito emocionais nesse sentido. Dessa constante que a gente tá sempre tentando se provar, mesmo que a pessoa ame a gente incondicionalmente. E que a gente não quer que os outros se decepcionem com a gente. E na série, pra mim, esses foram 2 momentos que eu molduraria, colocaria num potinho, sei lá. Ai, deixa eu limpar minhas lágrimas, gente, eu chorei aqui. Quero te dar um abraço. Abraço. Que eu acho que você disse, e a sensação, pelo menos que eu tenho em relação ao TDAH, que a gente fica sempre pisando em ovos. Eu teve uma ocasião no mês passado, retrasado, que eu tive de contar para um colega de trabalho meu que eu tenho TDAH. Que é uma coisa que eu não falei no meu trabalho, que eu tenho um pouco de receio de contar. E eu tive de contar para ele, foi a situação mais difícil para mim, contar para ele. Por que eu tava errando tanto num negócio super simples. E para mim, pra minha surpresa, foi super bom, assim, tipo, ele me acolheu e falou assim, não, tamo junto, foi bom você me falar isso, porque eu tô com você. E eu nunca ouvi isso, tipo, na minha vida, tipo, de um amigo ou de um colega de trabalho, sabe? Se fosse outras pessoas, iam usar isso contra mim. Então, pra mim foi muito bom e se encaixa totalmente nessa cena do filme. Val, e você? Alguma coisa? Nossa, eu tô mexida aqui. Isso de pisar em ovos. Quando eu descobri que o nome disso era TDAH, foi uma mudança muito grande na minha vida. Porque esse sentimento a vida inteira de... Eu não sei vocês, mas eu sempre tinha a sensação de que todo mundo podia errar, menos eu, que parecia muito mais grave quando eu errava. Nossa, eu acho sim. E é porque eu erro muito mais, né? E aí eu ficava assim, gente, mas por que todo mundo erra e tudo bem no outro dia eu erro e as coisas não voltam ao normal depois? Nossa, e assim, essa vida inteira pisando em ovos e tentando esconder as dificuldades. Durante a faculdade, se vocês perguntam, se vocês encontrarem algum colega meu de faculdade, contarem pra eles que eu sou TDAH, talvez eles não acreditem, porque
eu me esforçava tanto, a um nível que eu dormia 2 horas por noite, para dar conta de tudo que eu decidi fazer e para ser a melhor em tudo o tempo todo. E obviamente isso foi desgastante num nível que me destruiu depois, mas enfim, exatamente por isso, porque eu tinha tanto medo de errar, tanto medo de, sabe, eu decidi fazer artes não tendo dinheiro, e aí eu já sabia que isso ia ser uma coisa muito mais difícil. Eu já venho de uma família em que errar já não é muito tranquilo. Quando eu errava ainda era muito pior. Assim, errar na minha família não é legal pra ninguém. Ninguém tem muita chance por lá, mas parecia que comigo ainda era menos chance. E aí isso tudo foi virando essa bola de neve gigante em que eu sinto que o tempo inteiro eu tenho que ser perfeita para as pessoas me amarem. Eu não posso errar em momento algum, que eu não posso. E aí E quando ninguém te disse que você precisa, mas é uma autocobrança, né? Exatamente. Ninguém disse que eu preciso ser perfeita, mas também ninguém fala, tá tudo bem quando você erra, né? Isso é um ponto importante. Ninguém fala que eu preciso ser perfeita, mas ninguém vira e fala assim, não, que isso, você errou, tá tranquilo. Mas mesmo quando as pessoas falam, a gente não acredita que tá eu tudo choro e bem. abraço. Tipo, você atrasou, a pessoa falou, não, tá tudo bem, só que a gente fica remoendo isso na cabeça. Do tipo, eu tenho que fazer alguma coisa extra. Eu tenho, eu tenho que compensar de alguma maneira esse erro. Sim. Nossa, tem muito isso também. Pois é, eu acho que, nossa, mas tem uma coisa assim, o diagnóstico pra mim virou um escudo. Porque não que eu use ele contra as pessoas, tipo assim, não, porque você não pode fazer isso comigo porque eu sou TDAH. Mas porque, olha, eu viro pra pessoa e falo, olha, isso é uma dificuldade minha. E aí, se a pessoa entende, bem. Se a pessoa não entende, eu entendo que é uma dificuldade minha. É óbvio que isso não tá funcionando o tempo todo, mas eu tô trabalhando nisso, sabe? De, tipo, então tá. Então é uma dificuldade minha e é isso. E eu tenho que lidar com isso e as outras pessoas têm que lidar com isso também, porque não vai mudar. Eu mudo o que eu posso, eu me esforço, assim, eu faço. Isso me machuca muito, quando as pessoas não percebem quanto eu tô me esforçando pra melhorar. Mas eu me esforço muito, e aí é isso é tudo que eu posso fazer. E se é o suficiente, é isso aí. A cena que ela conta pra família, Ai. eu queria muito que fosse a cena de TDAHs contando pra família sobre o diagnóstico, que a família só aceita ela por todas as coisas que ela com as atrapalhadas e com os superpoderes e com as coisas que ela tem e tudo. E aí a única coisa que a família fala é ok, a gente já sabia, ou a gente já desconfiava, ou uma pessoa contou pra outra, uma pessoa contou pra outra e não era um segredo de verdade. Mas ok, o que a gente pode fazer pra te ajudar? Porque a gente tá aqui pra você. E nossa, aquilo foi tão lindo. eu queria que fosse muito o jeito que as famílias, de uma certa forma, recebessem o TDAH, o diagnóstico. E eu sei que, infelizmente, não é. Mas, para mim, parecia um paralelo muito aquele contar para a família do seu diagnóstico, contar do seu, todo, entre aspas, segredo para a família. E isso a gente pode aplicar em tantas coisas, sabe? Tipo, sair do armário, em outras coisas também. Momentos difíceis que às vezes você chega para conversar com os outros e você não sabe como você vai ser recebido, né? Isso por hoje, ouvinte. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa. E Val, Diego, muito, muito, muito obrigada por vocês participarem. Gente, a conversa foi incrível. Eu gostei. Vai ter... Ouvinte, calma, não acabou. Vai ter uma segunda parte semana que vem. Na quinta-feira da semana que vem. A gente lança a segunda parte, o resto dessa conversa.
Fala o que você achou lá nas redes da Tribo TDAH, @Tribo TDAH, no Twitter e no Instagram. Mas a gente chegou a 19 mil inscritos no Instagram e a gente bateu 40 mil inscritos no Twitter, então, yay! Vão lá nas redes sociais da Tribo TDAH, @Tribo TDAH, e sigam, por favor, isso é importante. E também você pode conversar comigo, com a Val ou com o Diego, lá no grupo dos TDAH Hypers. Você pode apoiar a Tribo TDAH e fazer com essas duas pessoas maravilhosas que literalmente fazem o podcast acontecer, fazem com que toda a nossa tribo continue a existir. Então vá lá em apoia.se/Tribo TDAH e participa, apoia a tribo, de repente você pode participar de um próximo programa, votar nos temas dos episódios, e tem um monte de coisa, além de um grupo secreto com mais de 200 TDAHs para você conversar sobre literalmente absolutamente tudo e coisas mais aleatórias do universo. E, Diego, Val, muito, muito, muito obrigada por vocês participarem, e a gente volta no próximo episódio, mas deixem os links de vocês, Val, onde as pessoas podem te encontrar, e deixe seu jabazinho, fale dos seus projetos e essas coisas. Bom, eu sou professora, quadrinista e ilustradora, e vocês podem me encontrar no Instagram Val Armanelli, Armanelli com 2 L's e I no final. Me chamem para ter aulas comigo, eu dou aula para crianças, eu dou aula para adultos, para todo mundo que quiser ter aula. E também me chamem para fazer ilustração, capa de livro, quadrinho. Tamo aí para qualquer coisa. Vambora. E Diego, e você? Mande os seus links e como as pessoas podem te encontrar. Bom, vamos lá. Vocês conseguem me encontrar no Instagram. O Instagram é dsquinto. Também no Facebook, Diego Quinto. Quinto com Q de queijo. Eu sou contador, então normalmente eu não trabalho com isso, mas se vocês precisarem de ajuda, de qualquer coisa, eu estou à disposição. Então é isso, a gente continua essa conversa no próximo episódio, semana que vem, quinta-feira, a gente tá de volta com o resto de um monte de coisas pra falar sobre essa série. Beijos da Tata, até o próximo episódio. Tchau! Deem um tchau, vamos dar um tchau coletivo. Tchau! Tchau, tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréia Vartins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mia, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Aline Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa, Val Armanelli, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Aluz, Roger Lima, Julia Nagli, Matheus Braga, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Juliana Oliveira, Narcisa, Regis Nazi, Nia Luller, Gustavo Petri, Morza de Sodré, Tali, Michele Felipe Rocha, Ferboni, Roberta, Ana Rodrigues, Graziela Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Lígia Mariane, Ellen, Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Jéssica, Fábio Brunetti, Júnior Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda, Titânia, Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossim, Eliane Padilha, Gabriel, Thalita, Jackson Luiz, Adalto Silva, Natália Nan, Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana Tereza, Gabriel, Felipe Eduardo, Felipe Martins, Caio Geraldini, Sofia Lopes, Gielson, Clarissa Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Vicky Marcelli, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath Rocha Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Marcos Antônio, Rodrigo, Mônica Becker, Tai, Walter, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Cláudio Tessarim, Gabriel Berto, Felipe Viveiros, Sandor Tomich, Vinícius Caldas, Giovana Heloíse, Milena Pauli, Guilherme Parma, Sara Campos, Bárbara Lacerda, Carolina Condé, Henrique Andrade, Flávio Jô, Bianca Souza, Natas, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Késia, David do Paraguai, Rafael Ramalho, Noah dos Curvos Rosa, Luísa Cláudia, Helenilson, Isabelle Lima, Camila Moraes, Fábio Alcântara, Bruno, Vanessa Menezes, Biel,
Heloísa Pássaro, Lucas Adriano, Anthony Lessa, Dione Filho, José Martins, Viviane, Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Jaqueline Pires, Tony Ribeiro, Suelen Reis, Laura, Vitória Cerqueira, Flávia Machado, Taia Brantes, Ti Vargas, João Henrique, Josiane Cabral, Letícia, Patrícia Dil e Amanda Lima, William Ferrari, Pedro D'Angelo, Carol Coutinho, Kiara Campos, Júlia Gonçalves, Paty Meirelles, Alex Nedelkoff, Franklin Mello, Netie César, David Correia, Pedro Henrique,